6 da manhã. Você acabou de acordar e, mesmo antes de sair da cama, já sente aquela inquietação se instalando. O dia mal começou e você já percebe que algo não está certo. Uma sensação estranha que parece anunciar que a jornada será mais pesada do que deveria. Você se levanta, caminha até a cozinha, e cada gesto matinal carrega um peso que não consegue explicar. É como se sua rotina de sempre tivesse ganhado um sabor amargo. O café que você sempre preparou do mesmo jeito agora parece acompanhado de uma tensão inexplicável. Talvez você tenha notado como atos simples, verificar as mensagens, organizar alguns objetos, planejar o dia, começaram a despertar uma vigilância constante que não estava lá antes. Essa sensação de estar permanentemente em alerta se torna mais intensa justamente nos primeiros momentos do dia, quando sua mente deveria estar mais tranquila. É um estado de preocupação vaga, que não tem objeto específico, mas que colore toda a manhã com uma ansiedade que você não consegue nomear. Em conversas com pacientes durante os últimos anos, tenho observado que determinadas ações matinais funcionam como interruptores silenciosos que ativam o sistema de alerta do corpo. É surpreendente como gestos que parecem normais podem programar nosso organismo para um dia inteiro de tensão. Se suas manhãs têm começado com essa sensação de peso antes mesmo do dia se desenrolar, comente sim. Isso nos ajuda a trazer mais alívio e menos pressa para os seus dias. Com o passar dos anos, nosso corpo e mente passam por mudanças naturais, mas nem sempre esses sintomas surgem porque tudo é normal. Muitas vezes, eles têm origem em um estado de tensão que se acumula silenciosamente, gerando aquele nó de preocupação que parece não ter fim. Esse desconforto pode se manifestar como insônia constante, cansaço persistente ou até uma inquietação que deixa o dia inteiro pesado, mesmo sem motivo aparente. Imagine o seu sistema nervoso como uma balança muito sensível que reage a cada pequeno sinal do ambiente. Quando certos hábitos matinais, que parecem inofensivos, se repetem, eles podem desequilibrar essa balança, fazendo com que o corpo entre num estado constante de alerta, como se precisasse estar sempre preparado para um perigo invisível. Essa tensão persistente é como se seu corpo mantivesse a sirene ligada, despertando uma preocupação silenciosa que, aos poucos, vai minando sua tranquilidade. É importante perceber que essa sensação não é uma sentença definitiva. Existe um caminho para aliviar essa inquietação, para que você volte a sentir paz ao acordar e durante o dia. Mas para isso, primeiro é preciso entender o que está alimentando esse ciclo de tensão e ansiedade, algo que muitos desconhecem e acabam reforçando sem querer. Se você já notou essas sensações ou conhece alguém que vive essa inquietação diária, saiba que não está sozinho. Digite 1 nos comentários se isso já aconteceu com você, ou 5 se ainda se sente confuso sobre o que está sentindo. E aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Quando acordamos com o corpo tenso e a mente acelerada, nosso organismo está tentando nos alertar sobre um desequilíbrio que precisa de atenção. Nem sempre conseguimos identificar o que essa sensação quer nos dizer, mas há um caminho simples para começar a aliviar essa carga. Um ajuste que pode ser feito em apenas 30 segundos, sem necessidade de equipamentos ou preparação, é capaz de trazer uma sensação imediata de leveza e conexão interior. Esse gesto prático consiste em uma breve pausa consciente, onde você deixa o corpo se alinhar naturalmente, promovendo uma pequena liberação da tensão acumulada. Sem esforço, esse movimento desperta um alívio sutil, como se uma pressão interna começasse a ceder, permitindo que a respiração flua com mais tranquilidade. Essa sensação não resolve tudo de uma vez, mas marca o primeiro passo para retomar o controle do próprio ritmo. Especialistas em saúde mental que acompanham idosos há décadas observaram que essa ação, quando repetida diariamente, ajuda a diminuir a sensação de apreensão e a restaurar uma presença mais calma logo ao despertar. É um convite para ouvir o corpo com gentileza,
valorizando cada instante de pausa como um pequeno gesto de cuidado consigo mesmo. E você, já experimentou reservar um momento assim para si? Escreva nos comentários. Hoje eu começo a me ouvir com atenção. Compartilhar essa decisão fortalece a sensação de que não estamos sozinhos nessa jornada e inspira outras pessoas a também darem o primeiro passo. Ao fazer essa pequena pausa, você pode notar como o corpo se abre para uma nova sensação de liberdade, um acolhimento que renova a energia e devolve uma parte da autonomia perdida para o desgaste diário. É como se por alguns segundos a mente e o corpo se reencontrassem em um abraço silencioso, preparando o terreno para um dia mais leve. Imagine-se como uma árvore que, após o vento forte da noite, encontra o sol da manhã para se esticar e se fortalecer. Você começa a perceber uma leve mudança logo nas primeiras manhãs. Talvez o despertar não seja mais tão abrupto, aquela sensação de sobressalto diminui, e o corpo parece aceitar o novo dia com um pouco mais de serenidade. Pode ser algo sutil, como um suspiro mais profundo ao levantar ou um passo mais firme ao caminhar pela casa. Essa transformação, ainda que delicada, é o primeiro sinal real de que o organismo está respondendo ao cuidado e à escuta que você está dedicando a si mesmo. É fundamental reconhecer que esses pequenos avanços representam grandes conquistas. Quando respeitamos nosso ritmo interno, com paciência e gentileza, o corpo começa a colaborar, mesmo que os sintomas ainda estejam presentes. Essa parceria silenciosa indica que a tensão acumulada está cedendo espaço para um equilíbrio mais harmonioso, e cada melhora, por mínima que pareça, é uma vitória a ser celebrada. Imagine que seu corpo está lhe enviando uma mensagem de gratidão, como um abraço invisível que diz: "Obrigada por me ouvir, por respeitar meu tempo." Essa conexão reforça o vínculo entre mente e físico, mostrando que vocês estão juntos nessa jornada. É um reencontro delicado, onde a confiança mútua cria terreno fértil para dias mais leves e cheios de esperança. Agora, quero ouvir você. Digite 1 nos comentários se já percebeu alguma melhora, ou 5 se sente que está apenas começando essa caminhada. Sua participação é fundamental para que possamos seguir compartilhando experiências e aprendizados. Se este conteúdo tocou você ou trouxe um novo olhar para sua própria rotina, inscreva-se no canal. A cada semana, caminhamos lado a lado, fortalecendo o caminho para o bem-estar. Sua inscrição ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também buscam um momento de alívio e cuidado. Enquanto seguimos adiante, prepare-se para o próximo passo, onde exploraremos como pequenas mudanças no ambiente matinal podem intensificar essa sensação de tranquilidade. Imagine a luz suave da manhã acariciando seu rosto, convidando o corpo a despertar com mais calma e presença. Muitos idosos relatam que, ao acordar, a sensação de descanso parece escapar, como se o corpo nunca tivesse realmente desligado durante a noite. É comum que, ao longo do dia, pequenas inquietações surjam sem motivo aparente. O coração acelera, a mente se dispersa e a sensação de sobrecarga cresce silenciosamente. Essas experiências, muitas vezes, são atribuídas apenas à idade, como se fossem parte inevitável do envelhecimento. No entanto, existe um agravante pouco percebido que contribui significativamente para esse desconforto: o uso excessivo de dispositivos eletrônicos logo pela manhã, especialmente celulares e tablets. Esse hábito, aparentemente inofensivo, pode desencadear um ciclo invisível de ansiedade. Ao abrir o aparelho ainda na cama, o cérebro é exposto a uma avalanche de estímulos, notificações, notícias, mensagens, que ativam a mente de forma abrupta. É como se, antes mesmo do corpo despertar, a mente fosse mergulhada em um turbilhão de informações, fazendo o sistema nervoso entrar em estado de alerta constante. Esse estado de vigilância mantém o corpo como se estivesse sempre à espera de uma ameaça, mesmo que apenas digital. Fisiologicamente, isso influencia diretamente o ritmo natural do corpo.
O cortisol, hormônio ligado ao estresse, é liberado em excesso, prejudicando o ciclo do sono e dificultando a regulação emocional. Imagine o cérebro como um jardim. Em vez de cultivar calma e serenidade, ele é invadido por ervas daninhas que sufocam o florescer da tranquilidade. Essa perturbação silenciosa se manifesta no corpo como uma tensão constante no peito, sobressaltos inesperados e aquela sensação de cansaço que não desaparece, não importa quanto se durma. É importante compreender que esse comportamento não é uma falha pessoal, mas uma resposta natural a estímulos que muitos nunca aprenderam a moderar. A maioria das pessoas nunca foi orientada a proteger os primeiros momentos do dia, e essa ausência de cuidado pode ser confundida com sintomas típicos do envelhecimento. O efeito é real e palpável: confusão mental ao despertar, fadiga persistente e uma inquietação que parece difícil de domar. E se essa agitação contínua, que parece tão comum, não fosse simplesmente o desgaste do tempo, mas o reflexo de pequenos microestresses que o corpo tenta esconder? Esse silêncio fisiológico guarda segredos que só quem observa com atenção pode começar a desvendar. Você acorda sentindo uma calma inesperada. O peito parece leve e a mente em paz. Mas será que essa serenidade é definitiva ou apenas um breve intervalo? Muitas vezes, o alívio momentâneo pode nos enganar. Imagine caminhar sobre um campo coberto por grama espessa, onde minas estão enterradas. O terreno parece seguro, mas o perigo permanece oculto, pronto para surgir a qualquer instante. Assim acontece com as sensações que chegam e vão embora. O silêncio dos sintomas não significa que o problema desapareceu. No corpo e na mente, o ciclo da ansiedade é como uma maré que sobe e desce. Durante um instante, o ritmo acelerado da respiração se acalma, o estresse diminui e você sente um respiro. Porém, os gatilhos internos e externos continuam lá, silenciosos, esperando sua vez para ativar o alerta. Essa oscilação é natural, resultado de processos neuroquímicos e emocionais que ainda não foram totalmente harmonizados. Por isso, a sensação de melhora pode ser passageira e a inquietação retorna, às vezes com mais força. É fundamental entender que esses altos e baixos não indicam fracasso ou falta de força. Pelo contrário, eles revelam que seu organismo está buscando confiança para se equilibrar. A recuperação verdadeira exige persistência, repetição e cuidado constante, não apenas momentos esporádicos de tranquilidade. A frustração diante das recaídas é compreensível, mas não serve de medida para seu progresso. Cada tentativa é uma construção, uma oportunidade para fortalecer o vínculo entre corpo e mente. Quando a ansiedade parece se aquietar, não veja isso como o fim da luta, mas como uma pausa que convida à reflexão. É nesse espaço silencioso que podemos escolher agir com mais atenção, respeitando o tempo do nosso ser. Às vezes, o sossego temporário não é a cura, é o convite para um novo começo, um caminho diferente antes que o desconforto retorne. Mesmo quando os dias parecem mais tranquilos, muitos idosos continuam presos a um padrão silencioso que bloqueia a verdadeira recuperação. Um exemplo comum é a tendência a evitar qualquer desconforto imediato, como o incômodo de movimentar-se ou enfrentar pequenos desafios logo ao acordar. Esse comportamento, embora pareça proteger, mantém o corpo em alerta constante, impedindo que o sistema nervoso relaxe de fato. Clinicamente, essa evitação gera um ciclo vicioso. O organismo interpreta a falta de estímulos controlados como sinal de ameaça, reforçando a ansiedade e a tensão acumulada. O cérebro, ao evitar o desconforto, acaba por reforçar o estado de alerta, dificultando a liberação natural da pressão interna que tanto precisa ser aliviada para que o descanso aconteça. Esse padrão invisível atua como uma barreira sutil, mas poderosa, que sabota o avanço mesmo quando as condições externas parecem favoráveis. Imagine o corpo como um jardim que precisa ser regado regularmente.
Se deixarmos de cuidar dele por medo de enfrentar as intempéries, as plantas não morrem de imediato, mas o solo endurece e as raízes não se fortalecem. Assim, o terreno fica cada vez mais propenso a secar, tornando mais difícil o florescer futuro. É essa rigidez silenciosa que impede a recuperação plena, mesmo quando há vontade e momentos de alívio. Não se sinta culpado por essa resistência natural. O corpo aprendeu a se proteger, criando defesas que parecem seguras, mas que agora precisam ser suavemente desaprendidas. A compreensão desse processo é o primeiro passo para uma mudança real, que respeite o ritmo e a sensibilidade de cada um, sem pressa ou cobrança excessiva. E se, em vez de fugir da pressão interna, você pudesse acolhê-la como um sinal de que está pronto para o próximo movimento? Esse convite à confiança e ao cuidado prepara o caminho para o que vem a seguir, revelando um novo olhar sobre o próprio processo de cura. A melhora começa a se mostrar, trazendo esperança e um respiro ao corpo e à mente. Porém, é justamente nesse momento que uma nova tensão pode surgir, silenciosa, pronta para minar o progresso conquistado. Muitos idosos, ao sentirem essa melhora, cometem o erro da confiança prematura. Eles diminuem a atenção às mensagens sutis do organismo, retornam a antigos padrões emocionais e abandonam os rituais que tanto ajudaram a recuperar o equilíbrio. É como sair de um resfriado e se expor ao vento frio antes do tempo. O sistema ainda está fragilizado, mesmo que os sintomas pareçam ter desaparecido. Entender que essa retração é natural ajuda a acolher a frustração que aparece quando a sensação de bem-estar se desfaz. Recaídas não são um sinal de fracasso, mas sim uma resposta previsível quando o corpo ainda demanda cuidado constante. A ausência do desconforto não representa alta definitiva. Ao contrário, é um alerta para fortalecer as práticas que sustentam a estabilidade emocional. Seu corpo está abrindo uma brecha, uma janela que pode se fechar ou se alargar, dependendo do que você escolher fazer agora. Por isso, é fundamental cultivar uma postura preventiva ativa, encarando o período sem sintomas como uma fase delicada, repleta de potencial para ancorar a recuperação. Imagine uma ferida que parece cicatrizada, mas ainda precisa do curativo para proteger o tecido sensível por baixo. Assim, a continuidade das práticas que conectam mente e corpo é indispensável para evitar que a rigidez interna retorne. É nesse instante que se revela a verdadeira diferença entre uma melhora passageira e uma transformação duradoura. Se você chegou até aqui, é porque escolheu ouvir o que muitos deixam passar. Os sinais sutis que o corpo envia antes que o incômodo se torne impossível de ignorar. Essa jornada já acendeu uma luz interna, mostrando que a transformação é possível, mesmo quando tudo parece pesado. Pense na tensão emocional como uma lanterna na escuridão, não para assustar, mas para indicar o caminho por onde precisamos caminhar. Esse desconforto silencioso não é punição, mas um convite gentil para reorganizar nossa vida e reencontrar o equilíbrio perdido. Nos dias em que a inquietação se acalma, lembre-se, é nesse espaço de tranquilidade que a cura se fortalece. O cuidado consciente, a atenção leve e a prática constante são as sementes que impedem o terreno de endurecer novamente. O que você faz quando a pressão emocional diminui é o que verdadeiramente define se ela voltará a ocupar seu espaço. Comente, serenidade, se você sente que está pronto para abraçar essa nova fase com gentileza e presença. Digite 1, se você já percebeu que esse incômodo tenta lhe mostrar algo importante. Ou 5, se ainda sente que ele domina seus dias sem dar trégua. Às vezes, basta uma pausa atenta para que o coração volte a bater no ritmo que realmente importa e o corpo inteiro aprenda a confiar no seu próprio cuidado. Você iniciou esta jornada talvez com um peso invisível, uma inquietação silenciosa que tornava as manhãs difíceis de enfrentar. Agora, ao final deste caminho, carrega um olhar mais suave, uma presença gentil consigo mesmo.
capaz de acolher o que sente sem medo. A transformação não veio de fórmulas prontas, mas da escuta atenta ao corpo que sempre falou, mesmo quando parecia calado. Seu corpo fala todos os dias, e hoje você descobriu o silêncio necessário para finalmente escutar. Não existe cura sem presença. O que seu corpo desejava o tempo todo era parceria, um convite para caminhar lado a lado, respeitando seu ritmo e seus limites. Essa entrega consciente é a chave para quebrar antigos ciclos, para que a tensão que parecia imutável se dissolva aos poucos, como o orvalho que suaviza a terra seca. Permita-se ver que cada passo de cuidado é um gesto de renascimento, um recomeço que floresce na calma e na confiança. Assim como a semente que rompe a terra endurecida para descobrir a luz, seu corpo sabe quando está pronto para renascer. A serenidade que hoje você cultiva é o sol que aquece o solo fértil da sua existência, preparando o terreno para dias mais leves e plenos. Às vezes, o silêncio que antes parecia vazio é, na verdade, o corpo dizendo: "Obrigado por enfim me escutar." Que esta mensagem seja um abraço suave, um convite para continuar trilhando o caminho do cuidado com ternura. Se essa verdade tocou você de coração, compartilhe com alguém que também precisa encontrar essa paz. E se quiser seguir se reconectando com sua essência no seu tempo, se inscreva. Aqui, cada espaço é um refúgio de presença e acolhimento. Você não está sozinho.